Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o barbudo e alegria na apresentação. Comentários da lenda, Mr. Thiago Cruz, que é o senhor Cobra Kai brasileiro, é o Terry Silver brasileiro. Ele que... eu não vou dar spoiler da série, assista que tá bem legal. Também com você, meu irmãozinho. Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. De férias, como alguns de vocês já sabem, estou aproveitando para assistir um Cobra Kai. Pô, como é legal essa série, né, cara? Olha, tudo que Senhor dos Anéis é uma tristeza quando eu assisto, é uma alegria. É vontade de dormir, vontade de morrer, vendo a série. Olha, Senhor dos Anéis, olha, desculpa quem tá gostando, mas tá difícil de defender a série, viu? Olha, é muito louco, né? O Cobra Kai, que era pra ser uma baita de uma historinha que começou pra, vamos fazer sobre Cobra Kai, chinfrim ali, né? Conseguiram ali os dois personagens. Começou com rinha de criança, né, Thiago? Exato, e hoje você vai ver a série assim, tem um baita de uma lorezinha da hora. Claro, é aquele mundinho perfeito que não existe, né? O mundinho do karatê, né? Mas olha, quem quer assistir uma série pipocaça, tá. Putz, cara, Cobra Kai é uma pegada inacreditável. Se você não assiste Cobra Kai e gosta de Karate Kid, desculpa falar, mas você está erradíssimo. Então, aproveita e assista. Elias, a gente sempre conversa, né? Eu tô de férias, né? E, meu amigo, como a gente fica mal acostumado fácil, né? Como eu tava até comentando contigo, até para assistir os jogos da J-League eu vou falar que tá meio difícil, porque a vontade de acordar tarde às vezes pega a gente de supetão. Mas, Elias, antes que a gente começar a falar besteira aqui, reta final de campeonato, a gente tá falando isso todo o podcast, e essa semana tem algo um pouco diferente, que é o seguinte: apenas para quem acompanha o Hinomaru nas plataformas de podcast, né? Então, infelizmente, não colocaremos alguns projetos. Como normalmente a gente não coloca o Drops, né? O Drops ele é um projeto só dos agregadores de podcast, para a galera que escuta a gente. E a gente está com um projetinho novo, algo que a gente fez experimental. Faz tempo que eu estava querendo fazer isso. A gente gravou algumas semanas atrás um podcast de meia hora, o que a gente intitulou de Papo de Torcedor, não tem um nome muito fixo ainda, mas a gente convidou o Bruno Mioto, grande amigo nosso, abraço, beijo Bruno Mioto, para conversar com a gente sobre o time de coração dele dentro da J-League, que é o Gamba Osaka. E a gente fez um papinho bem legal de meia hora ali, gravamos. E então, se você gostaria de ouvir esse spin-off, né, do Hinomaru, mais um spin-off, como vários que vai acontecer aí durante os próximos meses, então tem o Papo de Torcedor número 1, que a gente conversou ali com o Bruno sobre a situação do Gamba, ele também contou rapidamente ali sobre a história dele com a equipe, por que ele gosta. Então foi assim, um papo bem legal, bem simples. A gente conversando um pouco menos sobre a Tactics e as paradas chatas aqui que normalmente eu pego para conversar. E deixo já o convite para você que está ouvindo esse podcast e gostaria de participar com a gente aí do Papo Torcedor, você que gosta de alguma equipe da J-League, manda mensagem pra gente, vamos marcar um bate-papo. Esse é o espaço livre que a gente deixa para os ouvintes do Hinomaru. É só você ter uma boa conexão, um microfone razoavelmente decente, para a gente poder estar conversando durante aí 20, 30 minutos. Então já deixa aqui a chamada e o convite para todos vocês aí, fãs de alguma equipe do futebol japonês que gostaria de participar com a gente, manda mensagem que a gente vai ficar muito feliz em estar marcando aí um episódio 2, talvez, obviamente, com uma outra equipe, né? Então já temos um torcedor do Gamba Osaka, a gente gostaria muito de ouvir aí os demais torcedores, então a gente deixa aí já o nosso convite para todos vocês. Elias, 2 rodadas, mais algumas rodadas que estavam atrasadas, que foram colocadas em ordem no meio da semana. Tem times ainda com jogos atrasados, e a situação de muitos na parte de baixo da tabela e também no começo da tabela já está, digamos que bem nivelado mesmo. E é isso que a gente vai falar sobre hoje: quem cai, o que temos ainda em aberto, né? E o que pode acontecer, que é bem provável que o próximo Hinomaru que a gente faz daqui 2 semanas já tenhamos pelo menos um rebaixado. Só completando o negócio dos torcedores, infelizmente o nosso amigo Thiago Bom Tempo não poderá participar porque ele traiu seu amado Fujieda pelo Swan Blue Wings, tá mudando para um time coreano. O papo fica aí, mas não vou revelar o porquê. Galerinha, rodada 22, só pra tirar sarrinho no bom tempo. O cara só joga na fogueira assim. Exato.
Rodada 29, Thiagão, com os seguintes resultados. Os times empatou com o Belmari 1-1. Frontale destruiu o Hiroshima por 4-0. Acabou com a empolgação do time. Ural meteu... massacre. Outro massacre. Ural a 4-1 no Rei Sol. Marinos 1, Avispinha 0. Kyoto e Kashima ficaram no 1-1. Gamba e Tokyo no 0-0. Cereço 2, Sagan 1. Kobe e Nagoya no 0-0. E o Consadole Sapporo meteu 4-0 no Júbilo, né, Thiagão? Alguma coisinha que você queira comentar aí desses jogos? Bem, a vitória do Marinos, importantíssima contra a Vespinha, jogo difícil, viu? Não foi fácil para o Marinos essa vitória. Assim também como não esperava uma vitória tão fácil como aconteceu do Frontale em cima do Hiroshima. O Hiroshima muito, né, tudo embalado aí e tudo mais, então um campeonato muito interessante. E um jogo também que eu acabei assistindo, e esse acabei me arrependendo um pouco, foi o Monorento 0-0 entre Gamba Osaka e FC Tokyo, joguinho bem chinfrinho. O Gamba precisando vencer, não conseguiu, quase perdeu o jogo e acabou indo com um ponto. E também vale aí a menção honrosa, né, para o jogo entre Sapporo e Jubiluata, né, 4-0 do Sapporinho. Sapporinho, mais uma temporada que não deixa de fazer uma goleada, né, toma as goleadas, mas também faz de vez em quando. E a vítima da vez foi já, né, o Jubileu aí, que está cada vez mais enterrado em busca de pipoca. O Jubileu que tá mais para o Jubileu do X-Men, né? Tá difícil, tá vida do Jubiluata. Tá. Elias, e antes da rodada número 30 tivemos jogos, né, que estavam atrasados de rodadas anteriores. E rapidamente, para vocês, no dia 14/9 tivemos um jogo. Na verdade, no dia 14/9 a gente teve 4 jogos, né? O jogo entre Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale, jogo válido pela rodada 22, o jogo acabou empatado em 1-1. E tivemos os 3 jogos das equipes que estavam na CL, né? Tivemos aí o Ural Reds contra Cereço Osaka. O Cereço venceu por 1-0 a equipe do Urawa. O Vissel Kobe venceu a equipe do FC Tokyo por 2-1, 2 gols no primeiro tempo, então jogou muito bem o Kobe nessa partida. E também tivemos Kyoto Sanga versus Yokohama F Marinos. Yokohama, apesar de um bom primeiro tempo, sofreu um pouquinho no segundo, mas venceu pelo placar de 2-1. Nosso querido Yokohama, que agora está com 29 jogos, né? Tinha aí 28, entrou na 30ª rodada ainda devendo uma partidinha, né? Mas continua com uma certa folga na liderança, né? Já tem seus 59 pontinhos e a galerinha tá correndo atrás do prejuízo, né? Nós vamos falar do nosso querido Marinos daqui a pouco, porque tivemos um jogo muito interessante. Pra variar, eu querendo jogar lenha na fogueira, falando que o jogo é interessante, que o jogo é legal, mas não deixa de ser, né? A equipe do Avispinha finalmente reagiu, né, Thiagão? Bateu o Shimizu por 3-2. Uma vitória importante porque com essa vitória o Avispinha ele deu um salto e foi para 31 pontos. Lembrando que a primeira equipe que abre a zona de rebaixamento é o Gamba com 29, né? Que não venceu nessa rodada aí. Então deu aquela respirada e deixou também o Shimizu no meio da tabela literalmente, né? Com 32 e apenas um pontinho de diferença. Então, para vocês terem uma ideia de como essa vitória do Avispa embolou o campeonato, porque do 11º, que é a equipe do Sapporo, até o 18º, todo mundo tem chance ali de se enforcar aí nas rodadas finais, né, Thiagão? Tirando o Nagoya, que já tem 39 ali, é muito difícil de acontecer alguma coisa, lembrando que a gente bateu aquela meta do número mágico de 40 pontos, né, para escapar. Então, do 11º colocado, que é o Sapporo, até o 18º, que é o Júbilo, todo mundo tem chance ali de dar alguma zica na reta final e acabar sendo rebaixado, né? A equipe do Shimizu até chegou a abrir o placar com o Yamahara ainda no primeiro tempo, mas aí o Nakamura e o Yamagishi com o double fizeram 3-1, né? E já no finalzinho do jogo o Thiago Santana de pênalti foi lá e diminuiu para 3-2, né? Então... o Avispinha que nas últimas rodadas ali tava morto, né, Thiagão? Vinha aí de 3 derrotas consecutivas, né? Tava despencando na tabela, conseguiu ferroar a equipe do Shimizu e parece que vamos ver se essa vitória aí dá um certo gás pro time, né, Thiagão? Que é fundamental. Lembrando que o Avispa já tem 30 jogos, né? Faltam só 4 para a equipe terminar o campeonato, né? Então foi muito importante mesmo somar esses 3 pontinhos. Exatamente. Como você disse, nem a equipe do
do Shimizu tá tendo uma vida tão fácil no campeonato, a gente esperava por isso. A Avispa até, essa vitória foi muito boa, porque ele vinha de uma sequência muito ruim, né? Dos últimos 5 jogos era um empate, 3 derrotas seguidas, né? Então isso acaba puxando bastante. E no caso do Shimizu também a coisa não tá tão bem assim, né? Nos últimos 5 jogos, né? Que foram aí uma solitária vitória lá atrás, depois dois empates e depois duas derrotas. Então também não está tão bem assim. Volto a falar aquilo que a gente já falou pelo menos 2 podcasts seguidos, que os 40 pontos é uma lógica que na teoria todos deveriam ter, né? Mas esse ano é bem provável que alguns acabam escapando com um pouco menos que isso, né? Mas eu acredito que por mais que a temporada dos times não seja nada demais assim, neste momento eu acredito que o Shimizu está até mais safe, né? Vamos usar esse termo jovem aí, do que o próprio Avispa, porque apesar dos jogos que todos eles têm que cumprir, a tabela dos times em alguns momentos talvez seja um pouco mais facilitada, né? Então eu acredito que o Shimizu neste momento tem a vida um pouquinho mais o caminho um pouco mais simples, né, para poder conseguir essa pontuação necessária, pelo menos próxima dela. É uma coisa que a gente tem que aprender nessa vida, né? Nunca tem vida fácil na J-League, né? Que acontece de tudo nessa desgraça. Até porque nessa parte final do campeonato, faltando agora 4, 5 rodadas, a gente percebe que é o seguinte, não tem mais tecnicamente ninguém mais vai evoluir nessa reta final do campeonato, né? Os jogadores já estão cansados, as táticas já estão mais do que treinadas, e o que acaba sobrando para muitas dessas equipes agora são depender muito da tabela. Então, por exemplo, tem equipes que estão muito mais focadas agora nos jogos finais ali de quem passou para as partes finais da Luvan Cup, quem está classificado para a parte de final do Copa do Imperador. Então quem pegar essas equipes no meio do caminho pode ter ali um percalço um pouco mais simples. Até, por exemplo, os jogos da Luvan Cup são jogos de volta, né? Então você pega no meio de semana, aí, um final de semana, uma dessas equipes, a chance talvez dessas equipes entrarem com equipes mais terceirizadas, né? Então fica mais fácil alguns caminhos. E outros, né, que estão aí na Copa do Imperador, que talvez seja o campeonato mais importante que está acontecendo nesse momento, fora a J-League, quem tá também nessa parte final, obviamente vai acabar tirando um pouco o pé do campeonato, e por isso até acredito que o Shimizu tenha talvez essa facilidade em alguns momentos, mas como você falou, realmente não dá pra cravar, né? Mas o que eu já te falei desde o começo é que eu nunca acreditei que o Júbilo conseguisse sair dessa zona de rebaixamento, e por enquanto, nesse aspecto eu tô acertando. Uma coisa deu, né? Pelo menos isso, né? Sei que teu amigo Santanão ali tá ajudando a equipe. Tá dando uma sobrevida aí. E passou o Edinha, né? Que ficou finalmente, artilheiro fantasma. Ficou artilheiro fantasma da competição. Exato, mas a artilharia é triste, né? A gente falou isso no horrível, Maruda, semana passada, a artilharia é muito baixa. Só 12 gols. Então, assim, é uma quantidade de gol, assim, inacreditável. Comparado aos últimos anos, 20, 22 gols, assim, tudo bem, tem 4 jogos e pode acontecer algumas goleadas aí, beleza. Mas mesmo assim, para esse momento do campeonato, um número de gols realmente muito baixo, se a gente comparar aos últimos anos. Baixíssimo mesmo. Tiagão, e a manobra da alegria? Viseu Kobe, rapaz. Ganhando o jogo nos últimos 25 minutos de partida. Imaginava-se eu imaginei sinceramente que o Gama poderia vencer essa partida. Taticamente, esse jogo obviamente não foi bom, não foi um jogo lindo de se ver. Foi emocionante pela luta, né, pela luta ferrenha, pela parte de baixo da tabela, né. As coisas começaram no mínimo complicadas, né, pro Viseu Kobe, que teve que fazer uma substituição ali no comecinho do primeiro tempo, né. O Trulli acabou se machucando, entrou o Kobayashi, e a equipe já queimou uma substituição logo de cara, né? O primeiro tempo foi muito assim pró Gamba Osaka, o Gamba conseguindo organizar mais a jogada. Incrível, né? Como negativamente eu tenho que falar isso, o Viseu Kobe consegue se deixar ser engolido por uma equipe que não tem velocidade, né? Isso é muito maluco, né? O Gamba Osaka, obviamente, não tem jogadores de muita velocidade. Patrick e Leandro Pereira na frente são incríveis jogadores, mas são jogadores muito lentos. E mesmo assim, né, com a ajuda do Meshino, Alan, o Saito ali, e o Elmoto, né, que é aquela linha linha de 4 do meio, eles foram fazendo com que o Viseu Kobe recuasse para a sua linha defensiva e meio que conseguiu alguns lances bem interessantes no primeiro tempo, mas sempre com menos posse de bola, o Gamba Osaka chutando mais, tentando mais, e o Viseu Kobe sempre
tentando ali arrancadas um pouco mais, jogando de contra-ataque. No primeiro tempo, então, apesar da posse de bola maior do Vissel Kobe, o jogo foi muito mais pro Gamba Osaka, né? Até que o Leandro Pereira consegue ali o gol aos 55 minutos do segundo tempo, né? Com o toque do Kurokawa, e o Gamba cresce rapidamente, né? Na partida. Tinha ali, aconteceu também um gol impedido também do Patrick também, um voleio no chão ali que ele tentou. Muito raçudo, né? Eu sempre falo isso do Patrick. Se falta talvez velocidade, sobra raça desses jogadores. São J-Leagues assim da melhor espécie possível. E aí o Patrick cansou, saiu, teve que sair. Entra, né? O Suzuki aí acaba obviamente diminuindo muito, né? Quando o Musashi entra na equipe do Gamba Osaka, cai muito a qualidade ofensiva da equipe. Acontece um pênalti aos 83 minutos, ele ficava chutando o Muto, se não me engano, e o Osaka acabou cobrando muito bem a falta. O Osaka que faz aquela cobrança que eu particularmente gosto muito, né, que é o cara que não faz a parada, né, ele vai gingando com o corpo e tira a bola no último momento, né, então cobrou muito bem, e aí o jogo já estava encaminhado por 1-1, né, faz mais algumas modificações, né, na equipe do Gamba Osaka, não melhora, mesmo com a entrada do Onossi no finalzinho do jogo, a equipe do Gamba não tem mais meio campo no final, todo mundo muito cansado, e na bola espirrada ali, o Osaka só deu uma pequena ajeitada com o pé esquerdo e finalizou ali muito bem, ali, quase de primeira ali, a bola no alto, e a bola entrou no canto ali do Higatiguchi, não dando nenhuma chance para o goleiro do Gamba. 2-1, jogaço, muito emocionante. É claro, né, se você for ver os highlights, parece que o jogo foi incrível, mas não foi, tá? Os highlights ela dá uma enganada muito boa, mas 3 pontos muito importantes, né? Muito bem comemorados ali pelo Osaka, que as lesões da temporada deixou essa temporada meio que no negativo para ele, né? Ele poderia ter jogado muito mais essa temporada se não fosse as lesões, e acredito também que ele sentiu também um pouco a ausência da seleção, né? Eu acredito que o Osaka no começo do ano era uma presença carimbada na seleção, e as atuais ausências, obviamente que deu uma brochada nele aí, mas tem chão ainda, tem chances ainda, por mais que um pouco bem menores hoje, de talvez conseguir uma vaguinha aí na seleção para a Copa do Mundo. Tá difícil, a idade bateu, é um jogador que teve um ano muito irregular, mas dentro daqui do Vissel Kobe é um jogador ainda que dispensa comentários, né? E uma coisa que eu vejo é que o Vissel Kobe é aquela equipe, né, que adora jogar jogos que talvez assim não são tão grandes, né? Jogar hoje com o Gamba Osaka não é um grande clássico porque o Gamba não vive um bom momento. E aí nesses momentos, né, Otaru Yamaguchi parece que está desfilando com a bola, né? Mas faltou essa mesma garra, né, de alguns jogadores que são muito omissos durante algumas partidas, por exemplo, Kikuchi, o próprio Otaru Yamaguchi, né, Sasaki. Eu gostaria de ver o Yuruki, né, que no campeonato todo mundo, nossa, esse camisa 16, aí, esse jovem aí pode despontar rapidamente, mas jogando sempre os jogos menores, né? Quando a equipe realmente precisa, né, dessas equipes, desses jogadores, muitos deles acabaram ficando muito desaparecidos, mas hoje, nessa última rodada no caso, acabou funcionando para a equipe do Vissel Kobe, que respira um pouco melhor, mas não vou dizer para você não que já dá para cravar esse Vissel Kobe fora do rebaixamento, não. Não, tá complicado ainda a vida. Não dá pra cravar mesmo, né? E uma equipe que realmente caiu de produção, né, Thiago? Já não vence há 3 jogos, 2 derrotas seguidas, um empate. É o nosso querido Kyotão, né? Kyotão da massa, que foi engolido pelo FC Tóquio na partida. Não teve chances a partida toda. Levou um double dos brasileiros, né? Leandro e Adailton marcando seus golzinhos. A posse de bola da equipe do Kyoto foi bem baixa. Foi menos de 40%, né? Então, nosso querido amigo Thiago Bom Tempo, né? O treinador, o Choco Edje, não tá muito feliz não com a equipe, né? Agora, com essa derrota aí, o time já entrou para 16º com saldo negativo de -7, né? 30 pontinhos com 29 jogos, né? Ainda falta 5 para a equipe terminar o campeonato, mas o sinal de alerta tá piscando brabo, hein, Thiagão? Pois é, a equipe do Kyoto, durante vários momentos da temporada, jogou até mais do que podia ali, né? Você consegue alguns resultados bons ali na metade do campeonato, e você, poxa, talvez
se depender um pouco da incompetência de alguns, a equipe do Kyoto conseguiria até se consagrar, né? A sorte do Kyoto é que ela vai pegar um Sanfrecce Hiroshima, né? Mas ali é pela Copa do Imperador, e talvez a equipe do Kyoto tente jogar a vida na Copa do Imperador, mas é muito difícil que passe, né? A equipe do Hiroshima é muito melhor. Na próxima rodada enfrenta a equipe do Sagantosu, que adora tirar pontos quando joga dentro de casa, uma equipe chata. Depois enfrenta o Nagoya, que também já não luta por mais nada da temporada. Sinceramente, a equipe do Nagoya é daquele seleto grupo de equipes que, sinceramente, o fim de ano já está chegando, né? Assim, principalmente se alguma delas não estão participando de Lovan Cup ou Copa do Imperador, essas equipes já estão jogando muito assim de qualquer jeito. E no meio do caminho aí, a última rodada da equipe do Kyoto é contra a equipe de Jubiluata, que na teoria já estará rebaixada na última rodada, né? Se continuar jogando assim. Então o Kyoto tem pelo menos aí a chance de enfrentar uma equipe que não luta contra muita coisa, que no caso é o Nagoya. No meio do caminho tem o Cereço, tem o Frontale, que obviamente nessa partida aí, a não ser que aconteça algo muito ruim dentro do Todoroki Stadium, o Kyoto vai acabar perdendo. Mas nas últimas 2 rodadas tem Cereço e tem Jubiluata, que na minha opinião, sinceramente, já vai estar rebaixado nesse momento. E, né, a equipe do Cereço pode estar assim já, né? Quando chegar nesse momento já está querendo quase disputando a final de Lovan Cup, se passar da equipe do Reds na semifinal. Então tem essa colher de chá. Então é uma equipe que, sinceramente, eu acho que o calendário está ajudando, né? Mas é uma equipe muito fraca, né? A gente, como falou no começo do ano, eu lembro a gente conversando que a gente ficava até meio assim com o pouco mercado que fez, né? Fez um mercadinho bem honesto ali, bem chinfrinho, a equipe do Kyoto Sanga. Então, Kyoto Sanga não, né? Exatamente, o Kyoto Sanga, eu tô maluco. E a gente tá esperando que talvez teria um pouco mais de dificuldade logo no começo do campeonato, né? Mas meio que conseguiu se manter legal, né? Até agora, né? Uhum. Mas infelizmente aquele famoso, o gás da reta final pesa, né? É difícil ter tudo, né? Parece fácil, mas não é, né? Ter esse gás todo durante 34 rodadas, mais Luvan Cup, mais Copa do Imperador, é muito, muito difícil. E ser bem sincero com você, Elias, eu vejo hoje, por exemplo, o Kyoto na Copa do Imperador e fico até muito caramba, né? Como que chegou até aí, né? Porque sinceramente, eu jamais esperaria que o Kyoto conseguiria chegar tão longe, com uma equipe tão simples, né? E tudo bem que acabou tendo um pouco de sorte de ter pegado um caminho um pouco mais facilitado, e acabou pegando as quartas de finais a equipe do Verde, né? E aí acabou vencendo por 2-1 e chega agora numa semifinal. Então, se cair na semifinal, tá perfeito. E se acontecer alguma coisa, né, pegar um Sanfrecce Hiroshima em um dia um pouco menos inspirado, pode fazer uma grande final, né? O que provavelmente pode ser contra o Kashima Antlers, né, que do outro lado da chave pega a equipe do Kofu na semifinal. Esses jogos vão acontecer no comecinho do mês 10, se não me engano, dia 5 ou dia 6, preciso confirmar isso. Dia 5 de outubro acontece as semifinais da Copa do Imperador, e a equipe do Kyoto pode estar jogando a vida aí para conseguir uma final e sonhar com títulos, chegar na final em jogo único, né? E aí tem que esperar para ver, né? Mas por enquanto, com um plantel tão simples, né? Até que tá fazendo um campeonato muito decente. Qual foi Kyoto na final? Eu acredito. Seria muito legal, seria muito legal mesmo. Mas, se for Kofu e Kyoto na final, a equipe do Kashima vai ter um motim ali, né? Porque tudo que deixaram de lutar pelo campeonato para perder pro Kofu, tudo bem que o Kofu vai jogar em casa e tudo mais. Mas se o Kashima perder pro Kofu, vai ser uma vergonha inacreditável. Se tivesse a lenda Morita, eu acreditaria. Eu também, é verdade. Aí não tem como, né, Thiago? Exatamente, não tem como. Tava dando uma olhadinha aqui, até cheguei pra falar pra vocês já a questão do Kyoto, mas só pra confirmar, o Kyoto pega o Sagan na próxima rodada e termina a J-League enfrentando Nagoya dentro de casa. Fora de casa vai enfrentar a equipe do Frontale, dentro de casa vai enfrentar a equipe do Cereço e enfrenta fora de casa, na última rodada, a equipe do Jubiluata. Belezinha. E o Thiagão, me falando dos outros jogos aqui, só pra completar a rodada, o Marinos ficou no 0x0 com o Sapporo, né? Nagoya e Hiroshima também ficaram no 0x0. Belmar e Ural ficaram no 0x0 também. Sagan e Kashima no 1x1. Rei Sol e o Frontale no 1x1. E, nossa, quanto empate, hein? Exatamente, não teve lá tantos bons jogos assim durante essa rodada. E aquilo que foi pra você, né? Eu vendo aqui a tabela, pra mim, Elias, assim, ó, do
Oitavo não, vai. Pra mim, do sexto colocado, já não tem muitas chances. Tem matemáticas, mas assim, eu não vejo o Rei Sol né, o Rei Sol ali lutando por uma terceira vaga de ACL. Não, Então, pra mim, do difícil. Rei Sol até talvez ali o Nagoya, são aquelas equipes que, sabe, já estão ali pensando nas férias, já montando elenco pro ano que vem, trabalhando nos bastidores, porque lutam por muitas coisas, né? E ali fica do 11º para baixo, como você falou, lutando pela escapatória, né, de jogar um playoff, né, para se manter na primeira divisão ou até um rebaixamento, né, e aí, né, do Kashima para cima fica ali o sonho de ACL, mas o campeonato realmente está muito nivelado. Até pergunto para você, Elias, antes da gente encerrar a J1, temos um campeonato em vigência ainda, ou talvez essa caminhada seja muito difícil, apesar dessa boa levantada que deu o Frontale nas últimas rodadas. No entanto, o Frontale já empatou 2 seguidas e esses números obviamente estão fazendo falta. Tem campeonato, pelo menos até as próximas 2 rodadas. Até dando vou até aproveitar então para olhar aqui quem são os jogos de Frontale e Marinos. Eu acho que eles não vão se enfrentar logo não vão acabar se enfrentando não, né? Seria legal, né, se tivesse um confronto aí entre o Marinos e o Frontale nessa reta final, mas eu acredito que, a não ser que eu estou completamente maluco, eu acho que não vai ter. Enquanto você fala aí os números de artilharia e a classificação, eu vou dar uma olhadinha aqui qual que são os jogos de Frontale e Marinos até o final do campeonato. Belezinha. Galerinha, a classificação ficou da seguinte maneira. O líder é o Marinos com 59 pontos e 29 jogos, seguido do Frontale com 54 e 29 jogos também. Na terceira colocação, na zona do playoff, temos o Hiroshima com 51 pontos e 30 jogos, né? Na parte de baixo da tabela, o Kyoto abre a zona do playoff ali na 16ª com 30 pontos e 29 jogos. A degola em 17º Gamba Osaka com 29 pontos em 30 jogos. E o Lanterninha Júbilo Iwata, 24 pontinhos apenas em 29 partidas, né? O artilheiro da competição mudou, finalmente o fantasma, o Edinha, foi ultrapassado. O artilheiro no momento é o Thiago Santana do Shimizu com 12 gols, mas ainda é baixo, né? Para quem estava acostumado com 26, 25, 24, 23 gols, eu acho que o artilheiro vai terminar esse campeonato com uns 15, 16 gols, não vai chegar a 20, bem difícil chegar a 20 gols, né? Acho também, eu tô achando bem difícil. Uma coisa que também agora eu tô pensando aqui, acho que a gente não falou do jogo do Jubiluata, né? Do Jubiluata do Cereço, né? Que acabou ficando no mesmo. Empate, né? Acabou faltando. Bugamos. Conversamos, falamos e esquecemos. Mas foi um jogo bem legal também de ver. A equipe do Júbilo saiu perdendo feio, né? Tomou um gol do Taggart lá aos 25 minutos. Tomou o segundo gol do Shindo aos 52 ali com o passe do Nakahara. E eu falei, vixe, eu acho que a equipe do Júbilo já partiu dessa para melhor, né? Mas aí o Kaneko foi lá, conseguiu um empate com uma boa finalização. Teve até um gol anulado do Taggart aos 75, 77 minutos, que poderia dar os números finais à partida. E antes disso, um pouquinho disso, teve um cruzamento ali que o próprio Shido, que tinha feito o gol do Cereço, acabou colocando para dentro. Então o jogo estava 2-2 e ainda no finalzinho do jogo ali teve uma baita de uma confusão dentro da zaga do Cereço e teve uma finalização uma finalização incrível assim de primeira ali que o camisa 4 da equipe do Júbilo tentou, o Matsubara, e a bola explodiu no travessão e tudo mais e quase acabou entrando. Aí quando termina a partida você vê todo mundo ali com aquela expressão de poxa, eu acho que dava, né? Talvez dava para vencer essa, e se o Júbilo tivesse vencido esses 3 pontos, colocariam eles muito mais próximos do Gamba Osaka, talvez dava ali um pouco mais de ânimo, né, para as próximas partidas, mas infelizmente acabou não acontecendo, e o caminho do Jubiluata é bem complicado, né, para as próximas rodadas, né, enfrenta o Shimizu, depois enfrenta o Kashima, o Marinos, Gamba Osaka, né, luta direta aí pela parte de baixo, e termina ali contra a equipe do Kyoto, como eu falei anteriormente. Elias, estava dando uma olhadinha aqui os próximos jogos dos líderes, né, começando pelo Marinos. O Marinos vai enfrentar nos próximos 5 confrontos que ainda faltam para a J-League, pega o Nagoya na próxima
próxima rodada fora de casa, depois recebe o Gamba Osaka, depois recebe a equipe do Jubiluata, depois recebe a equipe do Urawa Reds e termina a J-League 2022 fora de casa contra o Vissel Kobe. Eu não preciso nem falar, né, que Gamba Osaka e Jubiluata vão a tendência, né, é que percam, né, para a equipe do Marinos e sejam pelo menos já 6 pontos a mais, né, o que, na minha opinião, seriam suficientes para meio que já matar o campeonato. Pelo lado da equipe do Frontale, o Frontale vai enfrentar fora de casa o Sapporo na próxima rodada, recebe 2 jogos seguidos em casa, o Shimizu e depois a equipe do Kyoto, joga mais um jogo em casa contra o Vissel Kobe e finaliza a temporada 22 contra a UFC Tokyo fora de casa, né? Então, jogos também com uma facilidade de vitória, principalmente contra Shimizu e contra Kyoto, mas vai pegar aí um UFC Tokyo que a gente nunca vai saber, né? Nunca pode se dizer que o UFC Tokyo vai jogar sério ou não, né? Ou se vai estar de férias nesse momento. Tem um Sapporo que pode, né, tá embalado e pode colocar um pouco de pressão, e o Vissel Kobe que também precisa de vitória, então precisa jogar sério, né? Então, pelo menos essas 5 rodadas, né, que todas as equipes ainda têm para jogar, pelo menos tem 2 jogos ali que a gente pode dizer que Frontale e Marinos vão conseguir pontuar os 6 pontos, a não ser que realmente alguma coisa muito fora do normal aconteça. Não se sabe, né? Vamos ver. Mas será que 2 gigantes do futebol japonês realmente vão cair esse ano? Eu acho que Gamba. Eu acho que o Gamba tá se enrolando demais e vai ter que tirar assim força de onde não tem, né? Vale mais uma recomendação, dê uma olhadinha lá do nosso papo ali com o torcedor do Gamba Osaka, que a gente conversou bastante sobre e aí o que acontece se o Gamba cair, como é que fica, né, e tudo mais. Claro, tem plenas condições de conseguir sair dessa, né? E talvez empurrar um Shonan, empurrar uma Avispa para baixo, mas tem que fazer o que não consegue, né? Que é uma sequência de vitórias, né? Então, faltando aí 4 jogos pro Gamba Osaka jogar, tem que pontuar em todos e pelo menos vencer 3, né? E o Gamba talvez se conseguiu 3 vitórias uma vez seguida no campeonato foi muito, o ano todo, né? Então, esperar que vai conseguir uma sequência de 4 vitórias seguidas, o que seria inédito no campeonato inteiro de 22, é muito complicado, né? Então, é difícil. É muito difícil mesmo a situação que eles se colocaram. Muito difícil. Ai, meu Deus, né? Os torcedores que lutem. Mas sabe quem está muito bem, obrigado, Tiagão? Quem? Albirex! Esse aí tá tranquilo. Quem diria, olha só. Nessa rodada aí, a 37ª rodada da J2, galerinha. Tivemos os seguintes resultados. O Grula perdeu em casa pro Blobitz por 1-0. Kofur e Ossa ficaram 2-2 no clássico do Elias. Vegalta perdeu em casa pro Omiya por 3-2. Ei, esquilinho. Montedio 4, Suegei 1. Fadiano 3-2 no Renault Yamaguchi com o Super Duke sendo importantíssimo de novo. Nagasaki 2, Ryukyu 3. Totig 0, Albirex 2. GF United 1, Matida 0. Vortis 2, 8-2. Yokohama 1, Zaspa 0. Olha como é que tá a J2, galera. Líder Albirex, 37 jogos, 74 pontos. Em segundo, Yokohama, 71 pontos e 37 jogos, né? Em terceiro já está o Fadiano, hein, galerinha? 66 pontos em terceiro com 37 jogos. O Kumamoto com 61 com 37 jogos. Vegalta Sendai caiu, né? Para a quinta colocação, agora com 59 pontos e 37 jogos. E na sexta colocação, a Tartaruguinha 8, 57 pontos e 37 jogos. Olha o Fadiano, já pensou se acontece a super disparada e o Fadiano Okayama sobe louco, direto. Hein? Meu Deus, cara. Louco demais, louco demais. Com o nosso querido Duke desenfreado, né? Ele que nem tava fazendo gol essa temporada, já tem 8 agora, né? Que a galera não faz pra estar numa Copa do Mundo, né? Exato, né? O cara já foi convocado de novo pros amistosos, claro, aí, saiu o Liz da Austrália. Tá mitando, né? Mas ainda tá longe da artilharia, né? O parceiro dele, o Thiago Alves, já tem 16, né? Mas o artilheiro total aí da J2 é o nosso querido Galdo Yokohama com 21 pontos. Não sei se o Fadiano vai ter toda essa força para subir direto, mas o Albirex, olha, Albirex, quem diria, hein? Será que finalmente vai?
Não, acho que agora tem que ir, né? Nesse momento do campeonato, faltando 5 rodadas para acabar, agora tem que ir. Se chegou até agora, tem que ir até o final. O mesmo serve pro Yokohama, né? Na teoria, é pro Yokohama administrar. Talvez o Yokohama possa até abrir mão, vou ser bem sério, eu acho que o Yokohama, na teoria, se nas próximas 2 rodadas não conseguir tirar essa diferença de 3 pontos, que não é impossível, mas que comece a administrar pelo menos para empatar seus jogos e continuar fazendo pontuações e evitando perder a segunda vaga direto. Vendo como funciona, né, às vezes a cabeça dos managers aí japoneses, não é nada impossível pensar nisso. Ó, vamos ganhar aqui, falta 5 jogos, vamos ver quais são os jogos que a gente tem que ganhar, vamos ver os jogos que a gente vai jogar fora de casa que a gente pode empatar, né, e seguir assim o baile para pelo menos conseguir a classificação direta. Então eu acho que agora o Okayama tem que, né, o Fagiano tem que jogar tudo que pode, assim como o Ross Kumamoto. Apesar que, ser bem sério para você, Elias, eu acho que o Roas tirar 10 pontos, né, para conseguir a vaga direta é muito difícil, né? Mas o Fagiano tem ainda uma sobrevida. Vendo aqui os jogos, né, todas as equipes ali, começando pelo líder. O líder tem mais 5 jogos pela frente, né? Todas as equipes têm a mesma pontuação. E vai enfrentar em casa a equipe do Omiya, tem tudo para vencer. Vai viajar para pegar o Yamagata fora de casa, recebe em casa o Veigata Sendai, joga fora de casa a penúltima rodada contra o Verde e recebe em casa o Matilda Zelvia na última rodada do campeonato. A vida do Yokohama FC fica o seguinte: a próxima rodada enfrenta fora de casa a equipe do Vivari Nagasaki, enfrenta fora de casa a outra rodada contra o Ryukyu e depois joga os 3 últimos jogos em casa contra Oita, Kanazawa e a última rodada fora de casa, perdão, então são 2 jogos seguidos em casa e o último fora de casa contra o Roas Kumamoto. E pelo lado do Fagiano Okayama, um caminho que na teoria não é impossível de sonhar, né? Enfrenta em casa a equipe do Veigata Sendai, depois viaja para jogar contra o Kanazawa, viaja para enfrentar a equipe do Kofu, joga em casa contra o Blaubitz. Então, ó, por exemplo, se o Kofu vencer a equipe do Kashima, com certeza esse jogo contra o Kofu B. Né? Então, tem que torcer muito para o Kofu passar aí do Kashima para poder ter esse jogo um pouco mais fácil. Depois enfrenta em casa, né, jogando contra a equipe do Blaubitz Akita, depois finaliza contra o Verde fora de casa. Então, assim, o caminho do Fagiano Okayama não é um caminho nada impossível, né? Tem muitos jogos aí no caminho que tem facilidade. Mas, claro, que o Bob Rex e o Yokohama FC tá aí um pouquinho assim com a faca e o queijo na mão. Eu digo uma coisa, quem ficar no playoff da J1 que se cuide com o Fagiano Okayama. É verdade. Vai ser assim, muito engraçado. Assim, obviamente que eu vou torcer muito pro Ross Kumamoto e pro Okayama, mas não dá pra gente deixar de lembrar, né, que o campeonato do Veigata Sendai é muito decente, né, tem todas as condições. E sabe o que é o mais louco, Elias? Desses playoffs, não dá pra dizer que quem ficar ali no 16º colocado de J-League vai ter vida fácil, né? Pode ter um problema contra o Fagiano Okayama, pode ter um problema com o nosso Kumamoto, né? Tem o Oita que obviamente quer voltar a J1, tem o Veigata Sendai que tá louco pra voltar à primeira divisão. Então, assim, quem tiver em 16º pela J1 ali, com certeza vai ter uma multidão de pessoas ali que obviamente não vão saber em quem apostar nada, né? Porque realmente vão ser jogos muito abertos, muito divertidos de poder assistir. Ai, assim hein? Seguimos. Vamos ver. 5 rodadas, vamos ver o que acontece. Tiagão, e a parte de baixo da tabela, temos o Grula Morioka em 21º com 33 pontos, e o Ryukyu com 30 pontinhos, né? Na última. Lá se vai o time daqui não, pelo jeito. Uma pena. Uma pena, né? Uma pena, realmente uma pena mesmo. E com certeza, assim, não vou nem falar matematicamente, mas moralmente a gente tem que admitir que para 5 jogos já está realmente muito difícil tirar essa diferença de 6 pontos, né? Aí realmente vai ter que jogar tudo que não jogou o campeonato todo, né? O próprio Guru Morioka em 5 partidas apenas uma vitória. O Ryukyu já não ganha já faz um tempão, né? Então, realmente a coisa não tá fácil para as 2 equipes que conseguem sustentar aí as piores defesas do campeonato. Então realmente é muito difícil. Complicado mesmo. Tiagão, bora pra J3? Bora lá. A J3 que tivemos a 25ª rodada
com os seguintes resultados. O Yokohama não perdeu dessa vez, empatou. Depois de 500 anos perdendo, empatou em casa com o Kamatamaré por 0-0. O Azul Claro venceu o Cataler Toyama por 1-0. O Fangraure Hachinohe bateu o Gifu por 3-1. Matsumoto Yamaga sem freio, né? Bateu por 2-1 a equipe do Gainari Totori. O Fujieda ganhou do Sagamihara por 1-0. Imabari 1, Iwaki 0. Nagano Parceiro 0, Fukushima 1. Kagoshima 1, Giravan 0. E a partida adiada, né, entre Tegevaharu e Ehime por conta da Covid. Galera, pra vocês terem uma ideia, o líder da competição ainda é o Iwaki, né? Mesmo perdendo, tem aí seus 54 pontinhos em 25 rodadas. Em segundo, Kagoshima United com 53. E olha o Matsumoto Yamaga, né? Com suas super vitórias consecutivas, já tem 53 pontos, né? Encostou ali e só apenas depende do saldo, né? Tem um saldo positivo de mais 15 e o Kagoshima tem um saldo de mais 20. Mas tá ali já, né? Então, qualquer deslize dessas equipes aí, nosso querido Matsumoto ultrapassa, né? E na lanterninha, nosso Yokohama agora com 15, né? Saiu finalmente dos 14 pontos, agora tá com 15. Pois é, assim, ainda não compensa a gente fazer um prognóstico final sobre a J3, até porque tem equipes que vão jogar pelo menos mais 9 vezes, né? Então tem muito, mas muito ponto mesmo, né? Então dá pra dizer ali, sem muita loucura, que até Imabari que vocês colocaram tem chances matemáticas de muita coisa, né? Então ninguém tá ainda impossível de lutar pela parte de cima, mas é claro, né, que você vê a diferença do Imabari pro Ehime, que é o sétimo colocado, já é uma diferença de 3 pontos, é 44, então já é 10 pro líder, né? Então já é muita coisa para tirar, 9 jogos, então eu até acho, sinceramente, que o Iwaki FC ele vai acabar dando umas patinadas nesse meio tempo aí, né? Nessas próximas 9 rodadas. Então, vamos esperar para ver, mas com certeza, quando estiver terminando a J1, estiver terminando a J2 e a J3 estiver nessa reta final, a gente pode fazer aqueles prognósticos de quantos jogos faltam, quais são os próximos adversários, porque realmente ainda, com 9 jogos ainda em aberto, não tem muita coisa para acontecer, mas ó, o Matsumotinho aí que, né, em 2021 foi de se esquecer, né, conseguir esse embate aí de várias vitórias consecutivas realmente é muito positivo. Se não me engano, é a maior sequência de uma equipe dentro da J3 da temporada, né? São 5 vitórias consecutivas, né? Talvez o líder possa ter algo parecido com isso, mas o Matsumoto é a primeira vez na temporada e consegue 5 seguidas e consegue então escalar bastante aí o pilotão. O Iwaki FC ainda continua fazendo barba, cabelo e bigode, né? O melhor ataque, a melhor defesa, né? E tem tudo para conseguir esse campeonato, mas ainda, como eu falei, né, e repito, tem muita coisa para acontecer na J3 ainda. Muita coisa. Pena que desde a saída do querido Maedinha, o Matsumoto nunca mais foi o mesmo. Já era de se esperar também, né? Eu sou esperançoso. Até demais. Esperar que o Matsumoto fosse o peso sem o Maeda é sacanagem. Só não sou mais iludido que o Thiagão pra vida. Ah, não. Esse aí você tem que comer muito arroz e farinha pra ser tão tonto assim. Tá certo. Thiagão, a nossa querida JFL continua com o nosso querido Honda sem freio, né? Na liderança com 44 pontos em 21 partidas. E o FC Osaka em segundo, né? Com 42 pontos também tá naquela sequência da boa, né? Os resultados da rodada foram os seguintes: o Honda Lock bateu o Suzuka por 1-0. Os irmãos Miura dessa vez não se deram bem. Sony Sendai perdeu em casa por 3-0 para o Kagura Shimane. Maruyasu e Nara Club ficaram 2-2. O Honda FC, não é o Honda Lock, galerinha, ganhou de 2-0 no Kochi United. O Tiamo Hirakata 1, Osaka 2. Criação Shinjuku 0, Haimiro Omori 1. E o Tokyo Musashino bateu por 4-1 Biwaku Shiga. E o Verspa 8 e o Veritenmi teve o jogo adiado. Adivinha? Covid. Eu tô dando uma olhadinha aqui, a equipe do Osaka Club faz um tempinho que não sabe o que é perder também. A última derrota, pasme, dia 12/6. De lá pra cá é só vitória e empate. Então, ó, realmente uma sequência aí, no mínimo, invejável. Do primeiro ao quinto colocado, ninguém perde 5 rodadas.
Caraca, então é muita coisa. Verdade, né? É só verdinho né, só verdinho ali, ou no mínimo alguns empates no meio ali do caminho, né? Ó, Honda, Osaka, Nara Club, o Raimir e o Tokyo Musashi, né? Olha só. Temos só um campeonato bem aberto. a linha verde total só do Osaka FC, né? O maior de Osaka, mostrando o que é jogar bola de verdade para os seus irmãos mais velhos, né? Exatamente. Então, realmente, e quantas rodadas são, Elias, JFL? Tá na casa Eu acabei de fechar a aba. Acabou de fechar, né? Porque são 16 clubes, então é rodada pra caramba. Estamos na 21. São 16 clubes, então Isso. São 30 rodadas. Então faltam ainda 9 para se jogar. Então tem muita coisa também, igual a JF, igual a terceira divisão. Tem muita coisa para acontecer, mas é legal, muito bacana. A equipe do Futebol Clube de Osaka aí dando realmente todas as alegrias que o torcedor do Gamba. Agora eu lembrei de um negócio muito engraçado que eu vi na última pra finalizar hoje. Eu vi alguns torcedores com uma camisa preta, tal, escrito J-League. Aí tá escrito assim, ó, tifoso. Tá ligado? Então, tipo, tem assim como na Fórmula 1 tem os tifosi, né? Que são os torcedores fanáticos pela Ferrari, né? Temos na J-League os tifoso, né? Que são aí os torcedores fanáticos pelo Gamba Osaka. Então, assim, é bem divertido que a galera pega, assim, coisas que são muito famosas, né? De outros esportes, e aí meio que adapta, né? Os nomes, assim, achei bem curioso, né? A camisa e tal. E um monte de pessoas, assim, uma fileira de torcedores com uma camisa preta que tifoso, J-League e tal. Então, bem legal mesmo. Então você já não vê mais na J-League todo mundo uniformizado, né? Até porque o uniforme tá bem carinho, né? Pela observação. Então, a galera aí de torcida organizada no Japão fazendo essas brincadeiras que eu acho muito, mas muito legal mesmo. E sabe o que os torcedores do Gamba, aliás, o que os jogadores do Gamba usam pra homenagear a torcida do Gamba? Não é tifoso, não. Eles usam outra frase. Eu por um momento pensei que era alguma coisa séria, mas o que é? Vamos ver. Imagina, vida de mim. É o tifodo. Vou dizer que errado não tá, né? Já tem aquela frase, né? Então por um momento achei que era uma coisa Por um momento, eu pensei que tem algum furo de reportagem, tem é uma camisa especial por baixo, né? Te foda. Puta que pariu. Isso, Elias. O furo que eu dou é outro, né? Eu pensei realmente que vinha o cara, né? Viu o bastidor, viu um pré-jogo, não, é isso. Galera, não deixe de ouvir o nosso podcast extra lá com o Bruno Mioto, dê suas opiniões também. Se você quiser participar, mande mensagem pra gente. E tem no próximo Renomaru, obviamente, é sobre seleção. Fique de olho também no nosso canal do YouTube também, tem bastante coisa pra gente conversar ainda essa semana. Tem live, tá? Se tudo der certo, eu e eles vão fazer uma livinha pra conversar com a galera. E na próxima semana a gente volta mais próximo do final da semana, porque temos seleção japonesa, a convocação, muita coisa pra gente conversar na próxima semana. Certo, Elias? Certo, Thiagão. Semana que vem estamos de volta. Até semana que vem. É isso aí, galerinha. Valeu, um abraço e Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara.